Fala assim, foi difícil. Foi difícil. Mas eu consegui chegar. Glória a Deus. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 4. Vamos dar continuidade, irmãos. Essa série de mensagens sobre profecias escatológicas, amém? Hoje vamos falar alguns equívocos na interpretação da profecia. Glória a Deus. Livro segundo escreveu Mateus, capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus, versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse: acautelai. Repita comigo: acautelai. Mais uma vez: acautelai. Olha para o teu irmão, diga para ele: acautelai. Que ninguém, diga para ele, que ninguém vos engane. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Irmão, Deus acendeu o nosso coração esse mês de julho falarmos sobre profecias bíblicas. E se nós fizéssemos uma pergunta, né? Por que estudar profecias? Profecias é um conhecimento antecipado da história, né? É um privilégio. A Bíblia vai falar em Apocalipse: nós somos bem-aventurados, né? Aqueles que leem, que ouvem, que guardam a palavra dessa profecia. Então a profecia é um registro da história adiantada. Amém? É uma história adiantada. Ela não aconteceu, mas vai acontecer. E se nós estudarmos as profecias, nós vamos ver que 30% da Bíblia são profecias. Aleluia. A Bíblia tem mais, um dos maiores escatólogos, ele vai dizer que a Bíblia tem de 1.000 a 1.800 profecias. E cerca de 500 ou mais profecias ainda não se cumpriram. Então é importante nós conhecermos as profecias. Existe mais de 8.000 versículos proféticos na Bíblia. O livro de Salmos é um livro profético. Um de cada 30 versículos do Novo Testamento é profético. Só no Novo Testamento se refere mais de 21 vezes sobre a segunda vinda de Jesus. Então, para nós vermos a importância das profecias, louvado seja Deus. E o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, 95% do livro é profecia. Então, estudarmos a profecia, entendermos a profecia, temermos, sobre as profecias é importante para a igreja. Então, a Bíblia é o único livro que contém profecias confiáveis. Você vê que tem profecias de outros profetas que não são bíblicos, Já houve profecia que o mundo ia acabar no ano 2000 e o mundo não acabou. Por quê? O único livro confiável de profecia, diga, é a Bíblia Sagrada. Amém? Então nós entendemos, em primeiro lugar, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, e as profecias estão nas Escrituras. Então toda a profecia ela é inspirada por Deus. Ou seja, homens comuns, tiveram a inspiração, respiraram a palavra e sopraram, escreveram a palavra do Senhor. Se nós abrirmos, eu queria, Davi não está ali não, Cadê diaconia? Já promovi a diaconisa. Isso, coloca lá para mim, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Nós vamos ver que a profecia ela é confiável, porque ela é baseada em fatos. Já? No automático? Meu Deus! Vamos ler. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, não, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então a profecia bíblica é baseada em fatos. Pode passar. 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória
quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Até o 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém? Então as profecias, elas são confiáveis, porque são baseadas não em fábulas, mas em fatos. E muitos, foram testemunhas oculares, ouviram de Jesus, viram Jesus, tocaram em Jesus, conviveram com profetas, ouviram os profetas. Deixa aí, Davi, coloca agora a partir do 19 até o 21. Então nós temos segurança nas palavras dos profetas, porque foram inspirados por Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas. Quem pode dizer amém? Amém. Vou repetir. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Então a profecia nos ilumina em lugar escuro. No dia da adversidade, no dia de obscuridade, no dia de confusão, é a profecia que te guia no caminho da luz. É a profecia que não deixa a igreja se perder. É a profecia que dá propósito à igreja. Quando está aquela confusão, notícia ruim, aquele desespero, são as profecias bíblicas que te colocam no lugar seguro. Quem pode dizer amém? Então ela te guia, te alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Até o 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não foi vontade humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Quem pode adorar o nome do Senhor? Então as profecias bíblicas, as profecias escatológicas fortalecem a nossa fé, revelam o nosso propósito, irmãos. Quem conhece a Bíblia, quem conhece profecia, não fica desesperado com qualquer notícia, porque sabe que tudo está caminhando para o fim e tem que acontecer, como nós falamos na semana passada, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a visão que João teve, e diz que livro da revelação, e vai dizer que coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, vai acontecer, tem que acontecer. Então o crente que conhece as Escrituras, que conhece profecias, ele não fica desesperado, irmão. Não vou sair de casa, não sei o que, olha a notícia, o mundo está acabando. Não, ele sabe que vai acontecer, mas ele está em segurança no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos à palavra de Jesus. Jesus disse: acautelai-vos. Repita comigo: acautelai-vos. Essa palavra vem do verbo ficar cauteloso, prevenido, protegido, resguardado, para que ninguém vos engane. Essa palavra no original grego, ela é blepo. Blepo é um chamado ao discernimento e vigilância, porque a enganação seria a marca dos últimos dias. E como tem se levantado o falso profeta, o próprio Senhor Jesus disse, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então a enganação é a marca, é a característica marcante dos últimos dias. Então esse verbo, ele designa, essa palavra ela é muito profunda. Quando nós olhamos nos originais, ela designa o que? Olhando, observando, atentando, percebendo, prestando atenção, comparando e sendo capaz de ver. Então o crente tem que estar com os olhos abertos. Diga, olhos abertos. Olhos abertos. Não é qualquer coisa, se levanta agora uma tecnologia, isso é o 66. Não é o 66, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Pode ser uma preparação, mas ainda não é. Então hoje
hoje, irmão, muitas coisas que acontecem, os sensacionalistas, né, dizem, ó, Apocalipse, é a grande tribulação. Não, a igreja, enquanto estiver na terra, a ira do Senhor não acontecerá, porque a igreja não foi destinada para a ira, mas para a salvação. Quem pode dizer amém? Então o Senhor deu alguns sinais para que a igreja ficasse apercebida e cautelosa antes do seu retorno, porque esses sinais seriam cada vez mais acentuados. Aí o Senhor vai falar de guerra, vai falar de peste, vai falar de terremoto, vai falar, né, de diversidade. Tudo isso nós temos visto nos nossos dias. Tudo tem aumentado como um princípio das dores, né? Quando uma mulher está grávida, as contrações são muito distantes, mas quando ela está perto para dar à luz, as contrações vai diminuindo a distância, né? As contrações vai sendo mais intensas e diminui cada vez mais o tempo. Ou seja, a Bíblia fala justamente isso. Antigamente eu ouvia falar de um terremoto, depois de anos outro terremoto. Sim ou não, igreja? Depois de anos outro terremoto. Agora, é um terremoto agora, daqui um ano outro terremoto, daqui a 6 meses outro terremoto. É uma guerra agora, daqui a 6 meses outra guerra, ou seja, as contrações estão diminuindo. Quem está entendendo? Aleluia. Então fica ligado, fica atento. Compara com as Escrituras. Então o crente precisa estar ligado na palavra do Senhor. Por isso que as profecias, né, alumiam a nossa escuridade. Tira o crente da escuridão. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Então antes do retorno de Jesus, esses sinais aumentariam. E nós temos visto isso. Então nessa noite, né, o objetivo, segundo o Espírito Santo colocou no nosso coração, é nós desfazermos alguns equívocos, irmãos, em relação às profecias, como nós devemos receber as profecias. Eu gostaria que Davi, por favor, por gentileza, colocasse a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 7, e um dos equívocos, irmãos, que traz muita tristeza, eu creio, no coração de Deus, é a zombaria, né, os escarnecedores, que aumentariam muito nos últimos dias. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vamos ler do 3 ao 7, diz assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos enfreados, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se nós continuarmos, nós vamos ver que Deus não tarda, mas Deus está dando tempo para que muitos ainda se convertam. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então os zombadores da Bíblia, né, os zombadores na Bíblia são pessoas que zombavam das coisas sagradas, né, desconsideravam os ensinamentos divinos. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele adverte que nos últimos dias nós teríamos um aumento de zombadores e escarnecedores. O livro de Provérbios vai chamar esses zombadores, esses escarnecedores, né, de insensatos, ou seja, são aqueles que não recebem a palavra, a sabedoria, a repreensão, são pessoas que não levam a sério o que é realmente importante. Como exemplo, podemos ler Provérbios 1, 22 e o 23, que diz assim, até quando honestos, ou seja, ingênuos, amareis a necessidade, ou seja, a tolice, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. Aí o versículo 23 vai dar a chave, por que eles são nécios, por que são tolos. Versículo 23 diz assim, ó, convertei-vos pela minha
repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, como nós temos visto nesses dias a necessidade de uma conversão verdadeira, muitos escarnecem, muitos zombam porque ainda não se converteram verdadeiramente ao Senhor. Por isso não buscam conhecimento, por isso não desejam compreender a palavra. E aqui está a chave que muitos precisam virar nessa noite. Nós precisamos realmente nos voltar para o Senhor, para crer nas profecias e nos manter firmes no caminho do Senhor. Aleluia! Então os zombadores, escarnecedores existiram desde o início. Nós podemos ver lá desde Faraó. Êxodo capítulo 5, versículo 2 vai dizer: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Quem é esse Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Só que Faraó teve que conhecer o Senhor da pior forma, irmão. Faraó conheceu o Senhor, de uma forma terrível. E se nós não procurarmos conhecer o Senhor pelas Escrituras, se nós não procurar conhecer o Senhor pelo amor, nós vamos conhecer o Senhor pelo juízo. A Bíblia vai dizer que Judá, quando foi levado para o cativeiro, o Senhor falou várias vezes com ele, levantou profeta, mas eles não deram atenção, e eles tiveram que passar pelo juízo do Senhor, pelo castigo do Senhor. A Bíblia vai dizer no Salmo 10, verso 4, diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então zombadores, ateus, escarnecedores sempre existiram e sempre vão existir. Mas Pedro diz que esses zombadores irão escarnecer da promessa do retorno de Jesus. E quantos têm escarnecido da promessa do retorno de Jesus? Quantos já não creem mais no arrebatamento, irmãos? As igrejas reformadoras não creem, igreja católica não crê no arrebatamento, igreja luterana não crê no arrebatamento. Quantos não creem no arrebatamento? Se nós não cremos no arrebatamento, amém? Então não há uma necessidade de santidade, não há uma necessidade de consagrar a vida, não há uma necessidade de purificar a vida. Porque se há uma necessidade de nós andarmos em santidade, é porque um dia o Senhor voltará para buscar sua noiva, uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva sem mácula, uma noiva virgem. Quem pode adorar o nome do Senhor? Então quando você arranca o arrebatamento, você arranca a santidade, você arranca o compromisso da igreja de andar em santidade. E aí você vive para essa terra. Você vive para esse tempo. Aleluia. Eu gostaria de ler Judas, capítulo 1. Davi pode colocar, versículo 17, já tem um capítulo, versículo 17 ao 18. Judas confirma o que Pedro escreveu, irmãos, e nos dá um alerta. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18. Os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então o que mais nós temos visto nos nossos dias são pessoas escarnecendo. Louvado seja Deus. E no versículo 19 desse mesmo livro vai dizer: estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito do Senhor. Amém? Eles também, os escarnecedores, os nécios, não têm temor de Deus. Salmo 36, versículo 1 vai dizer: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, quando se perde o temor ao Senhor, irmão, se perde a reverência, se perde o respeito, perde a fé. As pessoas ficam totalmente voltadas para as coisas materiais. Muitos lugares que não creem mais na volta de Cristo. Outro segundo, podemos dizer, erro, ou equívoco em relação à profecia, é ignorar a profecia. Quantos ignoram as profecias, irmãos, bíblicas, e só pegam aquilo que lhe agrada?
as promessas para a sua vida, terrenas. Então uma das maiores estratégias do diabo é distrair a igreja, é fazer a igreja ficar, distraída. E quantos hoje distraídos, irmãos? E quando não há proclamação do Evangelho, não há salvação. No antigo Israel, nós vamos ver várias vezes eles recusando os profetas. Isaías. Davi, pode colocar Daniel 9:6. Isso não é de hoje. Daniel 9:6, ó. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Quem quer dar ouvido a profeta, irmão? Jeremias capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão circuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Olha como vai ser os últimos dias. Quando Deus chama Ezequiel, Deus fala: Ezequiel, tu vai pregar, queira eles gostarem ou não, queira eles receber ou não, porque são causa rebelde, mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Quem pode dizer amém? Prega a palavra. É a mesma coisa os pais, ensinam aos filhos, se não quiser, amém, mas mais tarde vai dizer: papai não me ensinou, mamãe não me ensinou. Ensinou sim, eu que não ouvi. Então não se preocupe se vai ouvir ou se não vai ouvir. O meu chamado é para pregar. Então prega. Aí eu falei aqui, prega para o ímpio, mas também prega para o justo. Porque se eu mandar pregar e você não pregar, o ímpio vai para o inferno, a culpa é sua. Eu vou cobrar o sangue dele. E se eu mandar você pregar para o justo e você não pregar, e o justo se desviar, a culpa é sua. Então prega para o ímpio e prega para o justo. Para o ímpio vai ser correção, para o justo vai ser precaução, vai ser preventiva a palavra. Então, irmão, nós temos que pregar. Jeremias 17:23. Glória a Deus. Mas não deram ouvidos, ignoram a profecia, nem inclinaram as suas orelhas, antes endureceram a sua cerviz. Mas o boleto chega, para não ouvirem, para não receberem a correção. 25:4 de Jeremias. Aqui o sonoplasta prega mais do que o pregador. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos. Como é que Deus é misericordioso? Os profetas. Faz o profeta madruga, vai pregar, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Mas prega. Fala para o teu irmão, mas continua pregando. Continua pregando. E aí nós vamos ver que não é diferente no Novo Testamento, quando Jesus repreendeu os fariseus, pedindo sinal. Jesus falou: não vou dar mais nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Os fariseus foram difíceis reconhecer Jesus. Pedro também repreendeu os mesmos líderes, lá em Atos 4, depois que ele curou o coxo. E assim nós vamos caminhando. Então, segundo equívoco é ignorar. O terceiro, demorar a acreditar na profecia. E aí eu vou estender a palavra da irmã Cláudia na terça-feira, que foi uma bênção. Quantos demoram a acreditar, irmãos? É como aquele ditado, demoram para cair a ficha. Existem pessoas que até creem na palavra de Deus, nas suas profecias, somente acerca do fim, mas vivem como se não crescem. Quem conhece pessoas assim? Creem, mas vivem como se não crescem. As atitudes não são de uma pessoa que crê. Demoram a entender, irmãos, como uma verdade absoluta para a sua vida. Como a irmã Cláudia pregou aqui na terça-feira,
ouve a palavra e chega em casa, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tirar isso, eu tenho que limpar aqui, não posso mais ouvir isso, eu não posso mais fazer isso. Pega a palavra e tem uma atitude com a palavra. Mas tem pessoas que é tardio, irmãos. O mundo desabando em volta e a pessoa não está reagindo. O mundo está caindo em volta, é notícia ali, é guerra ali, é pandemia aqui, é terremoto ali, é os sinais intensificando e a pessoa não está reagindo ainda. Ei, acorda, desperta. Então o apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja de Éfeso. Foi a palavra de terça-feira, Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, ou tolo, ou descuidado, mas como sábios. E isso aqui é muito forte, irmãos. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então esse despertar vai dizer o quê? Levanta dessa cama, acorda desse sono, reaja dessa letargia espiritual. Letargia, irmãos, é um cansaço que tira a força física. Letargia espiritual é um cansaço espiritual que vai minando a nossa força espiritual. Mas nessa noite Deus está te dando uma injeção de ânimo para você acordar e levantar em nome de Jesus, porque os dias são maus. Quem pode adorar o nome do Senhor? E quando Paulo vai dizer remindo o tempo, e eu estudando aqui, irmãos, como a palavra do Senhor é rica. Remir o tempo não é só aproveitar o tempo. Remir vem de redenção, vem de resgate. Resgate vem de comprar alguma coisa por algum preço. Foi o que Jesus fez, comprou a nossa vida na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo? O tempo é precioso, cada minuto é precioso. Valorize cada tempo, cada oportunidade que você tem na casa do Senhor. Irmãos, como eu tenho melhorado na administração do tempo, como dos anos para cá eu deixei de perder tempo, remindo o tempo, aproveitando mais o tempo, estudando mais, fazendo mais curso, lendo mais a Bíblia, orando mais, porque está passando, irmão, já estou com 59 anos e eu preciso remir o tempo. Quem consegue entender isso, adora o Senhor. Eu estava conversando com um jovem hoje, perdido. Eu falei: o que você quer da vida? Eu quero isso. Então você precisa aproveitar o tempo e construir isso e isso para chegar onde você quer. Ele falou: eu quero ser sargento. Eu falei: você quer ser sargento? Abre a internet, baixa uma apostila, se prepara, procura um curso, tem curso gratuito, tem curso online. Ou você quer ser sargento assim, acordou, sou sargento? As pessoas precisam remir o tempo, irmãos. As pessoas precisam, os jovens precisam ser mentoreados. Parece que eles estão perdidos, com cara de paisagem ainda. Não sabem o que vão fazer. Meu Deus. E a gente precisa valorizar cada minuto, cada tempo que nós temos de vida. Quem pode adorar o nome do Senhor? Diga: cada oportunidade é valorosa. Sejamos sábios, não nécios com as oportunidades que Deus tem nos concedido nessa terra. Pense bem, antes de você perder 2 horas no celular, esse tempo não volta mais. Esse tempo você poderia estar aproveitando para estudar, para melhorar a tua cultura, para melhorar a tua vida espiritual, para melhorar, a sua vida. Mas às vezes perdemos tempo, irmãos, e Paulo vai dizer: olha, não perca tempo, valorize, vamos tomar uma posição de conserto na nossa vida. Tira o que precisa ser tirado.
Coloca o que precisa ser colocado. Olha para frente, pergunta para Deus: Senhor, aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer da minha vida? E começa a construir, e começa a trabalhar, para que amanhã você possa chegar aonde você tem planejado. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 24 vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. O que a gente vem aqui contemplar? Acabou, vou embora, não mudou nada, não tenho reação nenhuma. Essa palavra tem que estar na minha cabeça: meu Deus, eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Não posso continuar nesse estado, nessa letargia. Eu estou sem força, mas eu quero reagir. Espírito Santo, me ajuda. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou sair desse quadro. Aleluia, Deus. Meu Deus. Hebreus 4:2 vai dizer um dos motivos dessa letargia, dessa demora, dessa reação. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Pergunta por quê? Desse jeito vou responder não. Ih, vou responder nada? Por quê? Isso. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se eu ouvir a palavra do Senhor sem fé, irmão, nada adianta. Eu tenho que crer. Quem crê em Deus aqui? Aleluia. Quem crê na palavra de Deus? Eu preciso crer que essa palavra é real. Se Deus fala que cura, Ele cura, irmão. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 ao 32. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, não colocam em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração deles segue a sua ganância. E eis que tu és para eles como canção de amores. Que coisa triste, né, irmãos? O pregador, no passagem, um poeta aqui, de voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as praticam. Jesus repreendeu os 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, do 25 ao 27. E o Senhor vai dizer: como vocês são insensatos e demoram, para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Aí Deus falou no meu coração: quando a gente demora, irmãos, a cair a ficha, quando a gente demora a crer, a gente passa angústias, a gente sofre, a gente fica decepcionado, a gente passa tristeza sem necessidade. Porque se nós crêssemos na Escritura, nas profecias, o nosso coração já estava blindado. Mas eles estavam no caminho de Emaús, triste, enquanto outros estavam lá glorificando, porque já tinham visto o Senhor ressuscitado. E quando tem gente glorificando, irmãos, voando igual um foguete, tem outros que não estão sentindo nada. Meu Deus. Tem outros que são tardios, ainda está com cara de paisagem. Enquanto tem gente levantando as mãos, levantando as pernas, glorificando. Enquanto tem gente voando nas asas do Espírito. Meu Deus do céu, aleluia! Enquanto tem gente está na oração, está no jejum, está consagrando vida, crendo nas profecias,
tardios, tão decepcionados. Porque quando nós conhecemos as profecias e cremos, ficamos de pé para o cumprimento delas. Quem pode dizer amém? Amém. E não é somente os fariseus que tardam, não, até os seus discípulos demoram. O livro de Hebreus nos revela, irmãos, que os hebreus que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Por quê? Hebreus 3, 7 ao 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, olha a recomendação, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por quê? Coração duro, irmãos. E hoje em dia não parece ser muito diferente não. A palavra sendo pregada, mas parece que muitos ainda estão distraídos, né? Meu Deus. Ainda estão indiferentes em relação à gravidade, à responsabilidade. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória. Nosso irmão do Isaías, né, Isaías? Foi morto, né? A tiro, dormindo, irmãos. Como deu tempo de pedir perdão? Como deu tempo de reação? Tem situação que não dá tempo não. Se arrepender, pedir perdão. E quando vai ser esse último suspiro? Tem gente que fala: não, eu vou reagir, mas não é hoje não. Eu vou aceitar Jesus, mas não é hoje não. Eu vou melhorar, mas não é hoje não. Eu vou mudar, eu vou santificar, mas não é hoje não. E se amanhã não tiver tempo? E se não haver tempo para reação? Aleluia. Possamos falar como salmista no Salmo 119, versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Eu vou ler de novo para você dar um glória aí. Apressei-me e não demorei, não me detive a observar, a cumprir, a fazer, a me posicionar em relação aos teus mandamentos. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Davi, coloca aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Interpretar e aplicar as profecias erradas leva os outros também ao erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aleluia! Havia falsos profetas, irmãos, que estavam ensinando errado a igreja de Tessalônica. E eles pensavam que, segundo os ensinos, que eles já estavam vivendo o grande dia do Senhor, né? A grande tribulação. Ora, irmãos, aí Paulo escreve: ora, irmãos, rogamos-vos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Até o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo vai doutrinar, porque essas autoridades, esses falsos profetas, irmãos, parecia que eles estavam falando as verdades, né? E citam o texto erradamente, e aí cria mais confusão e ansiedade do que fé e paz. Irmãos, nenhuma profecia escatológica para a igreja vai causar ansiedade e perturbação na igreja. As profecias escatológicas vai produzir ansiedade, perturbação, agonia no ímpio,
Mas na igreja não. Na igreja é esperança. Na igreja é paz. Na igreja é fé. Se alguma palavra está produzindo ansiedade no teu coração, você precisa se consertar com o Senhor. Porque toda profecia, ela produz fé e produz paz ao nosso coração. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, para nós, a igreja de Cristo, toda a aplicação das verdades proféticas nunca vai produzir pânico e medo, irmãos. O Apocalipse, para alguns, é uma fobia, é um medo, porque isso quem produz é o próprio diabo. O diabo não quer que a igreja leia o Apocalipse, porque é o Apocalipse que revela o fim do diabo, revela o fim do ímpio, mas também revela o fim glorioso da igreja. E a Bíblia diz que é bem-aventurado. O que é isso? É mais feliz quem lê. Então quem conhece a escatologia, as profecias escatológicas, ele é feliz. Porque a nossa esperança é o céu, novos céus e nova terra. Quem pode adorar? A Bíblia diz que Deus enxugará nos nossos rostos toda lágrima. Não vai haver dor, não vai haver tristeza. Então a palavra profética para a igreja é palavra de esperança, é palavra de paz, é palavra de fé. Quem recebe essa palavra adora e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Nunca pânico, irmãos. Então as profecias para a igreja nunca alimentam medo. Pelo contrário, alimenta a fé, alimenta a esperança, encoraja a igreja a perseverar. Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, mas o versículo 18 vai dizer: consolai-vos, ou seja, encorajai-vos uns aos outros com essa palavra. Está com câncer, vai morrer, mas Deus vai te ressuscitar e vai ter o corpo glorificado e vai morar no céu. Essa palavra consola, essa palavra traz paz, essa palavra nos encoraja. Sim ou não, igreja? Amém. Então a profecia bíblica nunca vai trazer medo. Diga, nunca vai trazer medo. Nunca vai trazer medo. Então não tenha medo. Quem tem que ter medo é o diabo. Porque o fim dele é lago de fogo. Quem tem que ter medo é quem não está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que será lançado no lago de fogo. Falso profeta, o anticristo, o diabo e quem não está escrito no livro da vida, irmão. Isso é tristeza, isso é agonia. Mas quem é salvo aí? Levante as mãos. Essa palavra traz paz para a igreja. As profecias escatológicas é bem-aventurança para a igreja. Você pode adorar Jesus. Então se firme nos caminhos do Senhor. Porque para a igreja é bem-aventurança, irmãos. A igreja não deve temer a palavra profética. O futuro não nos traz apreensão. Traz sim, para um ente querido que não está no caminho do Senhor, para um vizinho, para alguém que a gente prega e não aceita. Nos traz tristeza em relação à pessoa, não a nós. Então a Bíblia vai nos ensinar como nós devemos guardar o cumprimento da palavra profética. Davi, por favor, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. E aí nós estamos caminhando para o fim. Certo, Pedrinho? Firme? Está feliz? Na palavra? Está salvo? Amém? Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada. Quem pode levantar as mãos? É dessa forma que nós devemos viver, irmãos.
de forma sóbria, com lucidez, com justiça, obedecendo a palavra de forma piedosa, em oração, em consagração, em jejum, em oração, em louvor, em amor, em perdão. Aleluia. Uma vida piedosa na presença do Senhor. Glória. Aí nós vamos, dessa forma, aguardar a bem-aventurada esperança. E que mais? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Devemos aguardar. Coloca aí, Davi, João, isso. Coração tranquilo, em paz. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem pode levantar as mãos? Essa palavra traz segurança para a igreja. Essa palavra traz paz para a igreja. O mundo está desabando lá direito, está desabando lá esquerdo, mas eu não posso turbar o meu coração. Hoje nós ouvimos mais uma notícia de mais um adolescente, não sei se os irmãos viram, no Rio Grande do Sul. Um jovem adolescente de 15 ou 16 anos, agora não me recordo, 16 anos, já estudou na escola, entrou na escola, falou que ia levar um currículo na escola, deixou o currículo, pediu para ir ao banheiro, nisso não foi ao banheiro, entrou numa sala de criança, matou um menino de 9 anos, esfaqueou, tudo com faca, matou um menino de 9 anos, esfaqueou 2 meninas. Imagina isso, irmãos, sinais. Nos últimos tempos, o amor se esfriando. Parece que vira uma moda, né? Aconteceu com o adolescente, agora é outro. Parece que o demônio começa a fazer uma festa, né? Mas vamos dizer que está repreendido em nome de Jesus? 1, 2, 3. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia! Então nós devemos aguardar encorajados, como eu falei no versículo 18. Coloca aí Romanos capítulo 13, versículo 11. Devemos aguardar despertados. E isto digo, reconhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Temos que estar ligados, irmãos. Hebreus capítulo 10, coloca por favor, versículo 19 ao 25. Devemos aguardar com fé e congregados. Somente congregados nós vamos conseguir vencer, um ajudando o outro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para estimular-nos ao amor e às boas obras, vida comunitária, igreja, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vede que se vai aproximando levanta a tua mão, nós entendemos, irmão, quanto mais perto a vida do Senhor, mais nós precisamos ser admoestados. Quanto mais perto nos aproximamos da volta de Cristo, mais a igreja precisa ser exortada, porque nós não vamos correr em vão. Os jovens não podem se perder, irmãos. Ou será que nós vamos correr e morrer na praia? Renunciar, deixar de estar no mundo, deixar de estar nas colegagens, deixar de fazer tudo que a carne quer, para no final a gente perder a salvação? Não, a gente precisa de mais exortação, irmãos. A exortação nos garante na presença do Senhor.
Quanto mais palavra, mais nós temos ferramentas para ficar na presença do Senhor. Então diga, é congregado, diga, é congregado. É um do lado do outro. É um adorando com o outro. É um pegando a mão do outro e levantando. É um orando pelo outro. É um esforçando o outro. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 3. Obedecendo, irmãos. Obedecendo os nossos líderes. Quisera eu que suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda. Paulo dizendo: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Para quem? Para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então diga assim: suporte, seu pastor, que está ficando louco. Louco por amor, louco pelo zelo, louco pelo cuidado, para que ninguém se perca, irmãos. Então Paulo se colocou assim, estou como um louco. Por quê? Eu sei o que Satanás fez com a Eva. Irmão, Eva estava no jardim, todo o ambiente propício para ser fiel a Deus. Irmão, está pensando que Satanás brinca? Imagina isso, evangelista William. Todo o ambiente, pastor Edson, propício para servir a Deus. E a gente vai brincar, irmãos. Aí você fala assim: eu tenho tudo que eu preciso, Deus me deu tudo, mas Satanás tem sempre uma outra opção. Ele tem sempre alguma coisa para que meus olhinhos venham brilhar. Ele tem sempre uma oferta diferente. Ele tem sempre alguma coisa que possa chamar nossa atenção. Adão e Eva tinham tudo no jardim, irmão. Tudo propício para ser obediente, para servir ao Senhor. Mas por um descuido, conseguiu ser enganada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que bem-aventurado, vou ler de novo, Apocalipse 1:3, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Diga, o tempo está próximo. O tempo está próximo. E para finalizar, só para efeito didático, gostaria de passar aqui 4 correntes de interpretação do Apocalipse, porque às vezes a gente ouve algumas pessoas, alguns teólogos, a gente fica meio perdido. Então existe 4 correntes. Os preteristas, que interpretam o Apocalipse como que já aconteceu. Tudo já aconteceu a partir do 1º século. Alguns mais radicais dizem que tudo já aconteceu. Os menos radicais dizem que ainda falta alguma coisinha para acontecer. Então, diga, preterista. Eles pegam o Apocalipse, que tudo já aconteceu. Lá, quando o templo, no ano 70, foi destruído, ali foi a grande tribulação. Então, tudo já aconteceu. Existem os historicistas, que desde o 1º século, o Apocalipse está acontecendo durante a história. Então, resta aí alguma coisa também para acontecer. Já está acontecendo. Os idealistas, que é o pior, que pega o Apocalipse e diz que tudo ali é alegoria, nada é literal, é uma fantasia, nada ali é literal, espiritualiza tudo. São os idealistas. Esses idealistas são amilenistas, não creem no milênio, não creem em arrebatamento, tudo é fantasia. E existe a corrente futurista, é a corrente mais aceita, é a corrente dos pré-tribulacionistas, que crê que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, que crê que 95% do Apocalipse ainda não aconteceu. Amém?
Então, quando nós pegamos o Apocalipse capítulo 1, né? Apocalipse 1, 19, vai dizer: João, escreve aí as coisas que, né, você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, o capítulo 1 é as coisas que ele viu, o Cristo glorificado. O capítulo 2 e o 3 é as coisas que são. Ele vai escrever para a igreja, e a igreja nós estamos vendo até hoje esse presente. E a partir do capítulo 4 é a igreja arrebatada. Então, do capítulo 4 a seguir é a igreja nos céus. E a partir do capítulo 6 começa a grande tribulação. Então começa a ira de Deus. Vai até o capítulo 18. Capítulo 19, né? A segunda vinda de Cristo, as bodas, né, do Cordeiro. Capítulo 20, capítulo 21, capítulo 20, milênio. Capítulo 21, 22, novos céus e nova terra. Então nós cremos que o Apocalipse é futuro, vai acontecer, mas nós estamos preparados para esse grande dia. Você pode se colocar de pé e dar glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus 24, 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você pode dar glória ao nome do Senhor. O grande start, irmãos, para que tudo venha acontecer, é a igreja sendo arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí vai dar o grande start do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos fazer parte da igreja do arrebatamento, da igreja fiel, da igreja de Filadélfia, de uma igreja missionária, de uma igreja do amor fraternal, uma igreja que Apocalipse